Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos. Esses 2 versículos estão dentro de uma história que é bastante conhecida. Nós vamos ler só 2 versículos, mas eu espero em Deus que todo mundo esteja familiarizado com o texto, com a história toda, né? Então, Jesus vai fazer essa declaração dentro do cenário dele lá, do encontro dele com a mulher samaritana. E Jesus introduz, né? Jesus apresenta, Jesus nos conduz, Ele nos leva para esse encontro com a mulher samaritana, dizendo que isso era uma necessidade. Então vamos ver o que Jesus traduz como necessidade e que nem sempre é aquilo que nós estamos traduzindo como necessidade. E aí dentro desse cenário que Ele montou, é essencial que você entenda que toda vez que Jesus vai trazer uma palavra, Ele primeiro monta um cenário. Então Deus sempre traz uma palavra dentro de uma cena. Ele fez isso na criação. Ele primeiro montou o cenário, Ele criou toda a ambiência, as condições. Então só finalmente, depois do cenário pronto, Ele coloca o homem, né? Então agora de novo Ele vai nos colocar nesse lugar. A revelação de Deus é sempre para um quem, em um onde. Então Deus nos traz para o seu onde, e no seu onde Ele revela o quem. Então Jesus nunca está ensinando um quê, Ele está sempre instruindo um quem. E para instruir o quem, Ele nos traz para esse onde. Então a primeira pergunta de Deus para o homem foi aonde, né? E depois quem. Só por último Ele perguntou o quê. Então a última coisa que Deus está interessado é o quê. A primeira coisa que Deus está interessado é o quem no seu onde próprio. Então Deus tem o seu onde, e dentro desse onde Ele forma o seu quem. Esse é o propósito de Deus. E tanto que a palavra de Deus diz que a bem-aventurança é um quem plantado num onde. E aí todo o que prosperará. Então a última coisa que a gente tem que perguntar é o que. Porque qualquer que vai dar certo se eu sou o quem no onde. E se eu encontrei meu onde para ser o quem. Amém, amados? Glória a Deus. Então tem um onde de Deus aqui. Isso aqui é um onde de Deus. Aleluia. Não é isso? Não é o estar aqui nesse onde de Deus. Ele vai formar o quem. Saindo daqui, qualquer que vai dar certo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, nesse contexto, está aqui o versículo 34 e 35 diz assim: Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade. Diga comigo, fazer a vontade. Não, assim com um pouco mais de vontade. Fazer a vontade. A minha comida consiste em fazer a vontade. Amém, amados? Isso é conclusivo. Há um absoluto aqui. Jesus não está colocando isso de uma forma relativa. É um singular absoluto. Ele não diz, eu gosto de fazer a vontade. Não. Ele diz, eu me alimento. Aquilo que alimenta os processos de Deus na minha vida é fazer a vontade. Fazer a vontade não é uma das coisas que Jesus faz. É o sentido, é o que alimenta, é o que dá significado à vida dele. Daquele que me enviou a realizar a sua obra. Aí ele diz assim, vocês dizem. Diga comigo, vocês dizem. Vamos fazer aquele negócio que o Marcos falou aqui, que a gente só consegue fazer em casa, né? E com todo o constrangimento que isso implica. Olha para quem está do seu lado e diga assim, vocês dizem. Vocês dizem. Há uma fala. Existe uma fala circulante. Jesus está dizendo, olha, existe uma fala. A humanidade, deixa o Espírito de Deus iniciar o seu coração. A humanidade tem uma fala, há uma voz corrente. Jesus está dizendo, existe uma voz corrente. Qual é a voz corrente? Ainda falta. Diga comigo, ainda falta. Ainda falta. Então o texto está dizendo, Jesus falou para eles, vocês dizem, ainda falta 4 meses até a ceifa. Eu, porém, diz bem forte aí, eu, porém. Jesus, porém. Ele está trazendo revelação. Há uma fala. Mas no meio dessa fala, Jesus está colocando, Ele está pondo, Ele está estabelecendo
Essa é a voz. Então a voz diz, eu digo. Há uma fala, mas eu digo. E o que ele diz? Erguei os olhos e vejam os campos, porque está pronto. Diga comigo, erguei os olhos. Não, mas está muito ruim. Erguei os olhos e vejam. Fique em pé. Erguei os olhos e vejam. Está pronto. Há uma voz. Ainda falta. Erga os olhos e veja. Está pronto. Então há uma voz que diz, ainda falta. Mas Jesus diz, ergam os olhos e veja, está pronto. Amém? Pode sentar. É sobre isso que a gente quer compartilhar. Mas para compartilhar sobre isso, eu quero aproveitar aqui uns 5 minutos só para explicar por que para estar aqui com vocês, a gente buscou um texto no Evangelho de João. Algo que tenha sido registrado por João. Há uma intenção nisso, há uma intencionalidade. Por quê? Porque a narrativa de João tem uma peculiaridade. O apóstolo João, ele tem uma peculiaridade em toda a narrativa bíblica. Ele ocupa um lugar singular na narrativa dele, na interpretação, na leitura que foi dada a João fazer. E João, ele tem uma peculiaridade, fica parecendo, inclusive, Jesus fala alguma coisa do apóstolo João, presta atenção nisso, Jesus fala alguma coisa do apóstolo João que gerou um mal-entendido. E pode ser que exista o mesmo mal-entendido hoje em dia. É que quando Pedro está lá conversando com Jesus, lembra aquele diálogo lá, Pedro, você me ama e tal. E aí o Pedro pergunta, e esse que vem depois de mim? Pensa isso no sentido escatológico. Amém? Pensa a cena escatológica. Pedro está dizendo de alguém depois dele. Então isso tem um posicionamento posterior numa escatologia bíblica. E aí Jesus diz assim, Pedro, quando você era mais jovem, você fazia o que você queria, ia por onde que você queria, mas quando você for mais velho, alguém mais jovem que você vai pegar você pela mão e vai te forçar, diga comigo, forçar, a ir para um lugar. Forçar para um onde? Há um movimento de Deus para nos forçar a um onde de Deus, para que eu finalmente me torne o quem de Deus. Glória a Deus, amados. Então ele diz, alguém mais jovem vai forçar você para um lugar que você não iria. E aí ele diz uma coisa sobre João, ele fala assim, se eu quiser que ele esteja vivo, quando eu vier, o que é que te importa? Vem você e me segue. E aí criou-se a ideia de que João não ia morrer, que João talvez ficasse vivo. E o próprio João corrige esse pensamento e disse, olha, Jesus nunca disse que eu estaria vivo, ele apenas disse, se eu quiser que ele viva. Então, particularmente, eu entendo que Jesus está dando uma dica que muito provavelmente a voz, a fala, a instrução, a revelação recebida por João é a revelação que vai estar corrente. A palavra, o profetismo de João é o profetismo que recebe a volta de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não é a pessoa física, mas é... E aí você vai olhando para a vida de João, bem rapidamente você vai percebendo algumas coisas muito peculiares. Por exemplo, quando Jesus vai chamar os discípulos, ele primeiro encontra com Pedro. Então Pedro vem primeiro. E o que Pedro está fazendo? Pedro está lançando as redes. Então quando Jesus chama Pedro, Pedro está lançando redes. E a palavra de Deus diz que tendo chamado a Pedro, ele anda um pouco mais de novo. Imagina a cena num sentido escatológico. Mais adiante, amém? Você está acompanhando o raciocínio? Não é mais adiante tempo e espaço, é mais adiante processo. Mais adiante ele encontra João. E o que o João está fazendo? Enquanto Pedro estava lançando as redes, o João está com o seu pai e seus irmãos. Diga comigo, com o pai e os irmãos. Então, enquanto Pedro está numa atividade, João está numa relação. Então, o primeiro chamado, o homem é chamado numa atividade.
mais adiante, o João é chamado numa relação. E ele está numa relação consertando redes. Amém? E aí você olha que isso se repete, porque quem foi o protagonista da primeira pesca? Pedro. Pedro é quem responde a Jesus e opera a primeira pesca. E a palavra de Deus diz assim: e por serem muitos os peixes, as redes se rompiam. Amém? Depois passa toda a história, Jesus morre, ressuscita e aparece para os discípulos. E os discípulos estão no mar. A cena se repete. Então, quando o primeiro encontro de Jesus, eles estavam no mar. O segundo encontro, eles também estão no mar. É madrugadinha, está amanhecendo o dia, eles estão no mar. E eles olham, veem Jesus. João reconhece que é Jesus. E Pedro se assusta com aquilo. E a palavra de Deus diz que no momento em que Pedro percebe que é Jesus, ele se lança no mar. Ele sai de cena. Mar quer dizer separação, quer dizer morte. Então Pedro, é como se Pedro morresse. Quem é o protagonista agora? É João. E a palavra de Deus que na última pesca, então o ministério de Jesus está começando com uma grande pesca. E ele praticamente está terminando com uma grande pesca. Na primeira pesca, os peixes eram muitos e as redes se rompiam. Mas na última pesca, apesar de serem muitos os peixes, as redes não se rompiam. Porque o homem que protagonizou o primeiro momento, diga comigo, o primeiro momento, era um homem chamado na sua atividade. Mas o homem que protagoniza o último momento é um homem chamado na sua relação e que estava cuidando de reparar os vínculos. Então, uma igreja que começou pescando muito, mas não cuidando das suas relações, as redes se rompem. No fim, ela será uma igreja que vai pescar muito, mas com redes que não se rompem. Então, nós estamos caminhando para isso. Há um trabalho de Deus no sentido de transformar nosso entendimento, porque nós temos sido, na ânsia de fazer o serviço, nós estamos negligenciando as relações. Já foi dito isso aqui. E aí João é esse cara, João está dentro desse contexto. E você percebe, ele é sempre aquele que vem depois. No dia da ressurreição, eles correram, chegaram na sepultura, João chegou primeiro, mas não entrou. Apesar de ele ter chegado primeiro na sepultura, quem entrou primeiro foi Pedro, quem entrou depois foi João. Então, escatologicamente, o João é sempre esse cara que veio depois. A primeira mensagem ouvida pela igreja foi Pedro, mas a última mensagem escrita para a igreja foi João. Ele é o último discípulo vivo, até depois de Paulo. E é interessante que quando Jesus está lá no seu momento de morte, ele entrega Maria para João. É João que vai cuidar da figura que tipifica a igreja como mãe dos filhos de Deus. Amém? Então eu queria que você tivesse essa cena. Por quê? Porque o Evangelho de João ele tem uma peculiaridade. O Evangelho de João ele se ocupa objetivamente, intencionalmente, de registrar a vida de Jesus no seu aspecto subjetivo, na sua condição espiritual. Então, os outros evangelhos narram aspectos do ministério de Jesus, como Mateus vai falar da sua autoridade como rei, como Lucas vai falar da sua humanidade, como Marcos vai falar do seu serviço, é o bezerro, é o homem, é o leão. Mas João, ele não traz nenhuma genealogia humana para Jesus. Ele traz a genealogia numa perspectiva espiritual. Ele é o verbo, ele estava com Deus desde o princípio. Então ele apresenta Jesus já no seu aspecto eterno, muito além dos seus aspectos temporais. Amém? Vocês estão acompanhando isso aí? Então João está sempre chamando a nossa atenção para aquilo que é o invisível, para aquilo que é o não aparente. É o não aparente a respeito do ministério de Jesus, e tanto que lá no Evangelho de João, ele já apresenta a nós como filhos de Deus. Ele diz, tanto quanto Jesus é o Filho de Deus, é a luz que veio ao mundo, todo aquele que recebe também é filho de Deus. Não há nenhum outro evangelho que vai tratar desse aspecto subjetivo, desse aspecto absoluto e invisível da nossa vida. Assim como nenhum outro evangelho vai tratar da obra do Espírito Santo de maneira tão detalhada, tão intensa e tão expositiva. Nenhum outro livro do Novo Testamento trata da obra do Espírito Santo como o Evangelho de João.
aquilo que é o Espírito Santo, para que ele veio, o que ele trabalha, qual é a sua obra, isso está tudo descrito. E aí o próprio João diz, olha, tudo que está relatado aqui, eu poderia relatar, fazer um histórico do ministério da vida de Jesus, é apenas histórico. Não, mas Deus me levou a escolher para que vocês entendam que Ele é o Filho de Deus. E para que esse entendimento signifique a vida de vocês. Então o Evangelho de João é para que haja vida, não é para que eu tenha uma informação, mas é para que eu seja transformado no meu próprio entendimento a respeito de qual é a nossa relação espiritual com Jesus. Não é o Jesus em meu favor, é o Jesus em nós. Tanto que é o único evangelho que Jesus vai falar disso, dessa relação. Eu vou voltar, vou estar em vocês. Glória a Deus, amados. E todos os milagres relatados, você vê, por exemplo, é só o Evangelho de João que traz o primeiro milagre de Jesus. É interessante, porque uma coisa tão marcante só está relatado uma vez. Porque fala de uma transformação, não fala de uma utilidade. Não é um milagre útil. Muita gente questiona o fato de Jesus ter transformado água em vinho numa festa onde não tinha acabado a água, tinha acabado o vinho. Ora, o Jesus chega na festa onde acabou o vinho, ele ia falar o quê? Não, gente, pelo amor de Deus, não é de mais vinho que vocês estão precisando de água. Se sobrou algum vinho, traz aqui que eu vou transformar em água. Mas Jesus, em vez de pegar o resto do vinho e transformar em água, ele pegou o resto da água e transformou em vinho. Porque ele vai trazer aspectos não aparentes, né? Ele vai trazer as virtudes invisíveis, enfim. Então é nesse cenário que essa revelação é produzida. Esse encontro da mulher samaritana, Nicodemos, a ressurreição de Lázaro. Você imagina a importância da ressurreição de Lázaro narrada uma única vez. Mas é um milagre feito em favor de um amigo íntimo. Lázaro não é apresentado de qualquer forma, está doente aquele que o Senhor ama, o seu amigo é que está doente. E Jesus vai usar dessa amizade para forçar uma barra em cima de Lázaro. Ele não vai atender Lázaro na sua necessidade. Glória a Deus, amados. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você é amigo íntimo de Jesus, ele vai forçar a amizade. Se você está querendo que Jesus opere milagres a seu favor, não seja amigo íntimo dele, porque se você for amigo íntimo dele, ele vai forçar a amizade e vai usar a sua vida para, através de você, revelar coisas que só através de um amigo ele conseguiria revelar. E para isso ele vai forçar uma barra em cima da relação. E a barra que ele vai forçar em cima da relação é que só com amigos você pode frustrar expectativas, sem comprometer a relação. E Jesus vem mostrando que ele não veio para satisfazer as expectativas, ele veio para progressivamente frustrar todas elas. E é isso que está no Evangelho de João. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Então é esse cenário. Por isso que é ergam os olhos, é vejam, é ser iluminado nos olhos do nosso entendimento. Por que eu quero compartilhar sobre isso? Porque Jesus, dentro desse cenário, e aqui agora é um cenário envolvendo necessidade, comida, bebida, fonte e tal, come, não come, o que é comida, o que não é comida. Jesus diz assim, vocês dizem ainda falta. O que acontece? Jesus está dizendo que nós estamos dominados de uma cultura de carência. Toda a nossa forma de ciência é uma ciência feita. Deixa Deus ministrar o seu coração. Ontem foi falado a respeito do iluminismo aqui. E que o iluminismo se vale da ciência. Toda ciência humana, ela é baseada num tripé. Observação, diga comigo, observação. Comparação e dedução. Então a ciência humana ela é dedutiva. Ela não é uma ciência de conhecimento, ela é uma ciência de observação. Então a ciência humana ela vai apurando o seu cientismo na medida em que ela aumenta a sua condição de observar e de comparar. Então quanto maior for o universo comparativo e quanto maior for a sua capacidade de observação, mais apurada vai ser a sua conclusão.
Mas porque é fruto de observação e de comparação, ela não é de absoluto, ela é de relativo, porque ela é relativa a quem observa no momento em que se observa e também no momento em que a coisa observada é observada. Então ela é susceptível do momento e da pressão, da temperatura. Então ela tem elementos externos que podem afetar a conclusão. Por isso que a palavra de Deus diz que um fato científico ele pode só se repetir nas mesmas condições normais de temperatura e pressão. Por isso que tem muita gente imbecil que vai lá e vê um outro tendo uma experiência. Você vai lá em Bragança, aliás, diga-se de passagem, queria parabenizar aí os bragantinos, porque ontem se consagraram aí campeões da Série B. Eu não sei bem o que isso pode significar, mas deve ser uma coisa interessante aí. Então, ser campeão da Série B. Mas, aí o cara vai lá e vê você fazendo uma coisa certa e ele quer levar isso lá para a cidade dele e fala, rapaz, deu tão certo lá com o Douglas, eu vou levar para a minha cidade, vou fazer a mesma coisa e vai ser um sucesso. E ele não consegue levar a mesma condição normal de temperatura e pressão. Até porque nem no casamento dele a temperatura e a pressão é igual à temperatura e a pressão que você tem lá na sua casa. Então ele vai para lá e ele tenta repetir uma experiência numa outra condição normal de temperatura e pressão. E apesar dele usar os mesmos elementos, a mesma regra, a mesma metodologia, a mesma estrutura, o resultado pode ser radicalmente diferente. Então existe um real científico, mas o real científico não é um fato, não é um absoluto, é sempre um relativo. Daquilo que se observa, no momento em que se observa, nas condições em que é observado. Amém, amados? Então veja, toda a observação, toda a conclusão humana, hoje ela está contaminada pela carência. Foi isso que o diabo fez conosco. Ele nos fez ver a vida a partir do que falta e não a partir do que está pronto. Então, nós começamos a ver a vida pela bênção que será e não pela bênção que já foi. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A palavra de Deus diz que Ele nos abençoou para ser. E sendo abençoados para ser, Ele disse, agora que vocês foram abençoados, façam. Então Deus nos abençoou para fazer. O diabo diz, não, no dia em que você fizer, então você será. Ele inverteu essa posição. Então o que acontece? O diabo, para nos enganar, ele não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou no fim. E quando ele colocou Deus no fim, ele fez com que Deus se tornasse uma expectativa. E Deus como expectativa é a pior de todas as expectativas. Não existe expectativa mais desgraçada do que ter Deus, que é absoluto em vontade, como expectativa. Porque certamente ele vai frustrar. Então, quando ele coloca Deus no fim da sua vida, é para que você tenha a pior das suas frustrações. Porque Deus só é de fato Deus se ele estiver no princípio. Então ele tirou Deus do princípio. Ele tirou Deus de ser uma referência e tornou Deus uma expectativa. E aí nós passamos a ter necessidade de Deus em vez de ter conhecimento de Deus. E nós estamos nos limitando a buscar a Deus pela necessidade ou pelo interesse e não na forma do conhecimento. Por isso que é mais fácil para nós querer ter uma experiência com o poder de Deus do que ter uma consciência da sua vontade. Boa parte das nossas reuniões são para buscar uma experiência com o poder e não uma consciência da vontade. Nós queremos continuar tendo experiência com poder, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus não criou as coisas baseado no seu poder. Deus não criou tudo a partir do seu poder. A origem de todas as coisas não está no poder de Deus. Porque Deus não é um Deus querendo ser reconhecido no poder. Se Deus tivesse criado todas as coisas para ser reconhecido no seu poder, ele era um cara muito mal resolvido. E vou te dizer uma coisa, era bom você ficar longe dele, porque ele é um crápula. Porque ele seria um cara com crise de poder que precisa criar um povo para louvá-lo o suficiente até ele mesmo acreditar que ele é tudo aquilo que ele acha que é. Então Deus não criou a gente para o louvor, ele criou para o conhecimento. Porque o que levou Deus a criar todas as coisas não foi um Deus querendo ser reconhecido no poder, mas foi um pai querendo ser conhecido na relação.
Então, o poder de Deus está a serviço da sua vontade, mas a sua vontade não está refém do seu poder. Deus não submete a vontade dele a ter que provar o seu poder. Aliás, a tentação de Jesus não foi nenhuma outra, a não ser que ele usasse o seu poder para provar quem ele era. Essa é a primeira das tentações. Então Deus não tinha esse tipo de tentação. Eu vou usar meu poder para provar quem eu sou. Eu vou criar a fome para depois todo mundo vir comer na minha mão. Então Deus podia ter criado a gente com bateria solar. Se Deus tivesse interessado no serviço, a gente não parava nem para comer, Ele criava a gente com bateria solar. Então Deus não criou a fome e depois criou a comida para a gente ter que comer na mão dele. Deus criou a comida, depois permitiu a fome para promover o encontro. Então a fome não é para a comida. Amém, mas a fome é para o encontro. Porque não fosse a fome a gente não encontrava. Então Deus é um pai que permitiu a fome para ver se os filhos encontram na mesa. E aí a comida está pronta, ela não vai ficar pronta só porque a gente reuniu e está com fome. Deus não espera a gente reunir com fome para depois sair fazendo comida como uma mãe desorientada. Não, amados, Ele pôs a mesa e agora Ele sabe que na hora da fome é lá que a gente vai se reunir e Ele vai poder conversar com a gente. Glória a Deus, amado. Então Deus não está interessado em satisfazer a necessidade, mas em promover o encontro. Porque Ele é um pai. Essa é a comida dele, a sua vontade. Amém, amados? Em nome de Jesus. Mas a gente não tem esse entendimento no princípio. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Para a gente já ir concluindo. Presta atenção. Existem 3 níveis de conhecimento. Diga comigo, 3 níveis de conhecimento. Ô Douglas, vou pedir uma autorização sua. Amém? Eu vou pedir que a gente, nesse momento, reflita sobre a possibilidade de termos chegado ao segundo floor. Amém? Chegamos ao second floor. Nós estávamos no first floor, viemos para o second floor e agora nós vamos para o third floor. Amém? Porque Deus levou Paulo ao third floor. Amém? Então nós não queremos aqui o second heaven, nós queremos aqui o third heaven. Entendeu? Nós já vamos logo para o terceiro piso. Amém? Para o nível 3. Amém? Amém? Então presta atenção. Existem 3 níveis de conhecimento. O primeiro nível de conhecimento é o instinto. É o instinto. É o conhecimento da necessidade satisfeita. Há uma plenitude na necessidade satisfeita. Então o primeiro nível de conhecimento ele é físico. Ele é orgânico, ele é físico, ele é físico-químico. Então existe lá uma combinação físico-química, você tem uma fome física, acabou o combustível. Então esse nível de fome até carro tem, até coisa material tem. Acabou, não tem combustível, você vai lá, enche o tanque, isso é um nível de conhecimento, você recupera a capacidade operacional. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então esse é o nível de conhecimento da formiga. Então a formiga, a ameba, é instintiva. A formiga opera por instinto. Isso quer dizer o seguinte, nesse nível de conhecimento dá para ter avivamento de formiga. Lá em casa tem um avivamento de formiga. É onde eu guardo a minha garrafa de mel. Então, onde está a garrafinha de mel, todo dia tem um avivamento. As formigas ficam tudo lá, é um movimento danado, é um louvor, é um trem lá, você não imagina. E aí, toda vez eu tenho que ir lá acabar com o avivamento, eu mudo a garrafa de lugar, mas dura pouco, daqui a pouco aparece uma formiga lá mais revelada que as outras, e ela logo ensina o caminho do avivamento para a formigaiada, e elas já estão tudo lá no avivamento de novo. Isso é uma reunião, isso não é um encontro. Isso não é um encontro. E não há nenhum elemento cognitivo, é só uma necessidade sendo satisfeita. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E não está errado. As formigas não estão endemoniadas. Isso não é uma igreja do Satanás. Isso é um avivamento legítimo. E o que não falta nas formigas é sinceridade. Amém, irmãos? Cuidado.
Cuidado com o tipo de reunião que você anda demonizando. Porque às vezes é a única coisa que as pessoas têm e que nesse nível está satisfazendo a necessidade delas. Não está errado, ainda que não seja bom. Amém? Amém? Bom, aí você tem um outro nível de conhecimento, que é o nível da intuição. Então eu tenho um instinto, que é uma necessidade. E aí eu vou evoluir para uma intuição, que já não é mais apenas uma necessidade, é um interesse. É mais ou menos como foi o seu casamento. Logo que você casou foi meio por instinto, você gostou do que viu. Aí casou, entrou aí no negócio. E aí ficou ali e tal, de repente você viu que não era tudo aquilo que você estava imaginando. Aí você começou a tentar encontrar virtude para ver se a coisa compensava. Aí você teve que evoluir do nível da necessidade para o interesse. Você vai fazendo uma coisa mais cognitiva. Fala, não, de tudo, o som não é lá essas coisas, mas o cheiro é bom. Então você vai fazendo uma compensação. Que é o macaco. O macaco não é tanto formiga. Ele não ajunta só na necessidade. Ele faz ciência. O macaco faz ciência. O macaco, ele quebra um coco com uma pedra. Então ele é tecnológico. Então quando o macaco pega uma pedra e quebra um coco, isso é ciência. Porque ele observou, comparou e deduziu. E você pode ter um macaco cyber. Você colocar, por exemplo, um raio laser na mão do macaco e esse raio laser tiver bateria permanente aí, e daqui 20 anos você volta lá e o macaco nem está quebrando mais pedra com o quê? Coco com o quê? Com pedra. O macaco agora está cortando o coco com laser. E ele viu também que laser que corta coco, corta gente. Então ele vai fazendo ciência. Ele evolui. Então existe o avivamento dos macacos. Por exemplo, tem muito macaco crente. Esses dias publicaram um vídeo de um cachorro crente. Quem tem cachorro aqui? Eu quero te falar, quase todo cachorro é crente. E o Deus do seu cachorro é você. E os cachorros eles têm uma liturgia. Eles têm uma percepção assim, eles vão vendo que o Deus deles está chegando, está vindo de longe, Deus é um sentindo. Eles estão sentindo a chegada de Deus, aí já começa o culto. E aí eles vão começando o culto, a divindade vai chegando, e eles vão atraindo a divindade com o culto, com o rito. E pá, tem toda uma liturgia, tem as orações. E geralmente o cachorro, ele tem também a linha teológica dele. A linha litúrgica. Tem o cachorro mais tradiça, mais conservador. Aquele que o Leandro queria ser. É au. É básico. Mas tem um cachorro mais pentecostal. Ele é au. Mas tem o cachorro neopentecostal. E é língua estranha, e nem ele mesmo. Mas tem. Não está errado. Mas é uma forma de atrair a divindade. É uma cognição. É um raciocínio elaborado ainda que não haja uma consciência. Ele elaborou um processo. Outro dia publicaram um vídeo de uns cachorros crentes, eu não sei quem viu. O cara tem uns 10 cachorrinhos, ele põe as marmitinhas de comida, aí ele chega lá para a congregação dele e fala assim, ninguém come. Aí os cachorros ficam tudo lá. Aí ele fala, agora, muito obrigado, Deus, pela bênção, pela comida e tal, papapá, em nome de Jesus, amém. Aí quando ele fala amém, a cachorrada tudo, pá, nas marmitas. Isso é um rito. E é um rito religioso. Resultado de uma crença, que não necessariamente está formando uma consciência. Não há uma consciência de relação. Há uma percepção de interesse. E isso pode ser controlado. Isso é outro nível de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é animal. Diga comigo, animal. Instintiva. Terrena. Intuitiva. E se ficar só no nível da intuição, ela é demoníaca. Porque o Lúcifer deixa Deus ministrar o seu coração. O Lúcifer é a criação no limite da intuição.
O Lúcifer virou diabo porque ele operou no limite da intuição. O Lúcifer, deixa Deus ministrar o seu coração. O Lúcifer não virou diabo pensando em fazer uma coisa errada. Lúcifer não é diabo, Satanás, porque ele pensou em fazer uma coisa errada. O Lúcifer é diabo porque ele tentou tirar proveito do certo que ele fazia. Ele tirou uma conclusão equivocada do seu certo. Ele gerou uma expectativa do seu certo que nunca foi à vontade. Ele fez comércio. O Lúcifer, vou falar uma coisa para você. O cara aí fundou uma igreja de Satanás. Não é, fundou a igreja dele, pôs no nome do diabo porque o marketing é melhor. Porque é o seguinte, o diabo não monta igreja para ele. Primeiro porque ele é mentiroso, ele não quer falar a verdade, o diabo montou a igreja do diabo, ele ia estar falando a verdade e ia comprometer a reputação. Então, quem monta a igreja do diabo é ignorante. Agora, o diabão mesmo monta igrejas para Deus. Porque Babilônia não era uma igreja para o diabo. A Babilônia era uma forma humana de alcançar Deus. É usar o certo humano para sensibilizar a Deus. É a forma como nós queremos tornar Deus tão susceptível quanto nós. Amém, amados? Amém? Deixa Deus ministrar o seu coração. O Evangelho não é para que o homem produza definições do divino. Em nome de Cristo Jesus, o Evangelho não é para que a gente seja aqui produzindo definições do divino. O Evangelho não é para você ter certeza que você está adorando o Deus certo. O Evangelho é para nós encontrarmos as definições divinas a respeito do homem. O Evangelho não é para você ter certeza que você acertou em Deus. O Evangelho é para você ter certeza que você está vivendo a sua vontade. É para que a vontade de Deus se revele através de nós. Não é para que eu tenha certeza de que eu estou louvando, de que eu sou o cão que achou a divindade correta, só porque minha marmita está sempre cheia de comida. O Evangelho é para que eu saiba que eu não sou o cão. E que essa não é a relação. Glória a Deus, amados. É para que o meu instinto e a minha intuição não se tornem instrumento de quem? Do diabo. Porque foi assim que o diabo nos enganou. Ele nos enganou usando o que Deus disse à nossa própria conveniência. Ele nos fez ter uma leitura equivocada. Ele nos fez olhar para a vida e tirar conclusões em vez de buscar uma revelação. Por isso que o nosso desafio aqui hoje de manhã é ter os nossos olhos iluminados. Porque o que é que acontece, amados? Há vários exemplos. A história de Ruth com Noemi. A história de Ruth com Noemi é uma relação que se estabeleceu na necessidade, caminhou para uma conveniência e depois foi separada numa consciência. A Orfa, que era a outra nora do Noemi, ela gostava muito da Noemi, mas quando a Noemi fez a conta da Orfa não fechava, e apesar dela gostar muito e chorar muito, a relação foi quebrada. Porque era uma relação o quê? Intuitiva, de interesse. O diabo vai levar você no limite da sua intuição. Ele vai te instruir a olhar a vida e formar uma ciência de comparação, até que você, arrazoando, você entenda o que compensa ou não. De modo que você começa a frequentar uma igreja porque é interessante. E não porque você de fato encontrou a vontade de Deus para a sua vida. E não porque lá dentro você está cumprindo um propósito. Então, desgraçadamente, até hoje a gente ainda faz as coisas por necessidade ou por interesse. E quem faz as coisas por necessidade ou por interesse não faz por amor. Deixa Deus ministrar o seu coração. Então, eu vou te dizer uma coisa. Deus nunca fez nada para satisfazer uma necessidade ou contemplar um interesse. Porque se Deus fizesse alguma coisa para cumprir uma necessidade, satisfazer uma necessidade,
ou contemplar um interesse, ele era susceptível. A palavra de Deus diz que ele fez e faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Sabe por que Deus faz o que ele sempre fez? Sabe por que ele é santo? É porque ele não se corrompe. Às vezes você acha que Deus é santo porque ele não faz uma coisa errada. Não, se você achar que Deus é santo porque ele não faz uma coisa errada, você acha que Deus é sagrado. Não, Deus é santo. E Deus é santo porque ele não está preocupado em fazer a coisa certa nem a coisa errada. Até porque certo e errado é relativo. Vai ter horas que ele está fazendo uma coisa errada, ou que vai ser certa para muita gente, e fazendo uma coisa certa que vai ser errada para outros. Então Deus é isento de qualquer tipo de susceptibilidade. Ele não age de forma susceptível para atender sua necessidade ou contemplar seu interesse, mas ele age sempre para revelar a você a sua vontade. A oração não é que Deus satisfaça a nossa necessidade ou contemple nossos interesses. A oração é que ele revele a nós a sua vontade, para que eu viva no exclusivo conselho da sua vontade. Então, quando Deus está chamando a todos nós aqui essa manhã, ergam os olhos e vejam. Isso não é um convite, isso não é uma ordem. Convite que eu poderia dizer sim ou não, se fosse uma ordem eu também podia dizer sim ou não. Não é isso. Jesus está dizendo qual é o único sentido em que a vida encontra seu significado. Não há vida fora desse lugar. Não há vida fora da vontade de Deus. Então é nesse terceiro nível que a gente tem que entrar. A gente tem que sair do limite da necessidade ou do que é importante. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração. Até hoje a gente está fazendo missões porque isso é necessário, porque é importante. Até hoje a gente evangeliza porque é necessário ou é importante. Não é que isso está errado, mas a gente já tinha que ter superado esse nível. Não dá para continuar indo para a África só porque lá tem um punhado de preto pobre. E a gente vai lá resolver o problema deles. Não dá para ir para um bairro pobre para abrir um curso de computação e a gente achar que nós estamos resolvendo o problema lá da pobreza porque nós abrimos um curso de computação. O que nós estamos dizendo para eles? Que agora que eles têm uma condição de trabalhar, eles vão ser aceitos, vão ser incluídos. É isso. É isso. Isso é coisa de branco no meio dos índios. É isso, amados. Nós estamos dizendo que agora que nós demos para eles uma capacidade de emprego, a vida deles vai melhorar. Então nós estamos continuando a dizer para eles que é o que eles fazem que define o que eles são. Deixa eu te perguntar algo essa manhã. Como é que você evangeliza a prostituta? Você evangeliza a prostituta para que, se ela se converter, ela passa a ser sua irmã? Ou você evangeliza a irmã para que ela, sabendo que a irmã deixe de estar prostituta? Ela deixando de ser prostituta é o que ela fizer que vai tornar ela alguém da sua relação? Ou é porque ela é alguém da sua relação que você vai fazer por ela o que ela não é capaz de fazer? Porque senão nós estamos nos tornando pessoas resolutivas, mas não redentoras. Não há redenção no que nós estamos fazendo. Não há redenção, porque as pessoas vão continuar formigas ou macacos. Não vão ser transformadas na sua consciência. Dar um emprego para alguém, dar uma cesta básica, dar qualquer coisa, pregar para ele, não vai redimi-lo. Paulo disse isso. Pregar não vai redimir. Fazer sacrifício em favor deles não vai redimir. Operar milagres não vai redimir, se não for amor. E é só quando a gente ama que a gente deixa de ser menino. E o que é menino, amados? É continuar fazendo as coisas por necessidade ou por interesse. E quando a gente deixa de ser menino, a gente faz as coisas porque é nossa responsabilidade. Sabe por que a gente faz as coisas? Porque a gente é assim. Não é porque o outro está precisando. Nós não estamos lá na África, no bairro pobre, no cara viciado, ou em quem quer que seja. Não é porque ele está precisando, mano. E se não precisasse, a gente não ia. E se não fosse importante, a gente não fazia. Eu estou com dificuldade, eu quero confessar para vocês.
Eu estou com dificuldade hoje em dia, porque as nossas conferências, por exemplo, tem que ter motivo. Aí você tem que saber direitinho quem vai pregar e qual é o tema. Porque dependendo de quem vai pregar e qual é o tema, você nem vai. Isso é coisa de menino. Quer dizer que a gente não iria numa conferência só para encontrar. Eu ando querendo fazer conferência agora é o seguinte: não fala nem quem vai, nem qual é o tema, nem o que a gente vai fazer. Quer ver se nós vai? Vamos marcar uma. Assim, ó, vamos encontrar. E aí é só o quem e o onde. O que ninguém sabe. Quem vai? Nós. Onde? No encontro. E o que? Ah, rapaz, lá é suficiente o quem no onde o trem acontece, porque não é mais coisa de quê? De menino. Não é por necessidade, nem porque é importante. É porque a gente é assim. Essa é a nossa vontade. Não é o nosso desejo, nem é o nosso interesse. Eu sou feito dessa vontade. Amar não é o que eu preciso ou o outro precisa. Amar não é porque é importante. Amar é porque a gente é assim. É assim. Não é porque o outro está precisando de mim, é porque a gente é assim. É assim que nós somos. Nós não sabemos ser outra coisa. Essa é a exclusiva orientação da vontade. Nossos olhos foram abertos. Não vejo mais a vida pelo que ela me produz, pelo que ela me excita, pelo que ela me estimula. Eu saí fora do nível das minhas susceptibilidades. Eu me tornei agora alguém sensível e não susceptível. Qual é a principal característica de uma criança? Susceptibilidade. E o que determina a susceptibilidade? Sinceridade. Nós estamos insistindo em ser sinceramente infantis e sinceramente susceptíveis. Basta alguma coisa que nos frustre e a relação fica comprometida. Levante os olhos e veja. Não é mais pelo que falta, é pelo que está pronto. Nós somos os filhos de Deus. Não interessa qual a sua idade. Se você tem um dia de vida, é um dia pleno. Você é um filho de Deus de um dia. Se você é um jovem de 12 anos, não te fala. Quantos anos você tem, menino? 13? Então vou te falar uma coisa. Você é 13 anos completo. Assuma as responsabilidades que alguém de 13 anos pode assumir. Mas não deixe ninguém te fazer pensar que te falta alguma coisa. Evolui do que já está pronto, mas não faça nada pelo que te falta. Converse com doutores como uma pessoa de 13 anos completa pode conversar. Amém, irmãos? Somos pessoas cheias, completas. Não falta coisa alguma. Seja sincero. Já tem 2 minutinhos aqui. Seja sincero. Quando você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Seja honesto, o que você pensa? O Senhor é meu pastor e não vai me faltar coisa alguma. Não, mas o Senhor é nosso pastor, então nós seremos completos. Não vai te faltar quem te ajuda, não vai te faltar quem te atrapalha, não vai te faltar quem abençoa, e nem vai te faltar quem te amaldiçoa. Não vai te faltar quem te honra, nem vai te faltar quem te trai. Se precisar de pessoas te traírem para você ser completo, Deus vai arrumar seus traidores, amém? Deus vai garantir os seus traidores. Deus vai garantir seus ajudadores. Deus vai garantir os que te dificultam e vai garantir os que te ajudam, para que no fim você seja uma pessoa
completa. Eu aprendi a ser uma pessoa completa. É isso que Paulo diz. Erga os seus olhos. Se levante como uma pessoa completa. Alguém pode te dizer, ainda falta. Mas Jesus te diz, está pronto. Pare de viver a vida por que está te faltando. Para de trabalhar pelo que está te faltando. Para de vir à igreja pelo que está te faltando. Para de impor aos outros o que está te faltando. Se levante agora como alguém que está completo. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Diga comigo, as pessoas dizem. As pessoas dizem. Muita gente já te falou, menino. Está faltando. Mas Jesus te diz, está pronto. Amém. Deus nos ensinou uma única conta: multiplicar. O capeta ensinou as outras: somar, dividir, subtrair. Quem soma, soma a partir do que está faltando. E para somar ele subtrai. Para subtrair ele divide. Deus não ensinou a gente a somar. Deus não ensinou a gente a reunir. Ensinou a gente a encontrar. Não nos reunimos pelo que falta. Nos encontramos pelo que está pronto. Para poder multiplicar na vida um do outro virtude. Amém? Seja um multiplicador. Aleluia. Vamos ter um tempo aí de fala. Profetiza isso sobre a sua vida. Profetiza sobre o seu irmão aí. Que os seus olhos sejam iluminados.